Fake news do Supremo Tribunal Federal em resposta ao relatório da Câmara dos Estados Unidos, a violação à Constituição na união entre dois poderes, a cara de tacho de Lula ao ter que dar explicações e a jornalista da Globo News que passou vergonha, mas muita vergonha, ao vivo. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. O Supremo Tribunal Federal deu sua resposta após a publicação de um relatório parcial da Câmara dos Estados Unidos. E se a imagem da nossa Suprema Corte já estava feia após os americanos terem divulgado os documentos que até então eram sigilosos, a resposta dada pelo próprio STF deixou essa imagem ainda pior. Muito pior. Segundo o Supremo, os documentos revelados no relatório norte-americano tratam-se de ofícios para o cumprimento das determinações do ministro Alexandre de Moraes, mas supostamente não foram publicados na íntegra, ao deixar de fora os motivos que levaram às decisões. Abro aspas. Todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, como prevê a Constituição, e as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à fundamentação. Só fazendo esse esclarecimento, uma vez que tem gente acessando o relatório que não tem muita familiaridade com o funcionamento do tribunal. Fecho aspas, diz o STF. Será que isso é verdade? Primeiro que no relatório publicado, de fato, não há fundamentação junto aos documentos das decisões. Se essas fundamentações existem mesmo, elas estão escondidas ainda em algum lugar misterioso. Segundo e principal ponto, na declaração é dito que as pessoas afetadas têm acesso à fundamentação. Francamente, não é possível que, mesmo depois de todos os casos que nós vimos de pessoas censuradas por decisões que ninguém teve acesso, nem mesmo seus advogados, ainda haja alguma perspectiva de que o povo brasileiro vá acreditar nessa afirmação. Bom, eu vou fazer melhor do que isso. Eu vou trazer aqui um exemplo específico e na prática. Dentre os principais nomes citados, ainda no início do relatório da Câmara dos Estados Unidos, por serem de pessoas conhecidas publicamente aqui no Brasil, está o de Marcelo Rocha Monteiro, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e professor de Direito na UERJ. O nome dele está na página 7, ao lado do de Ludmila Lins Grilo, ex-juíza. Os dois foram citados como os principais nomes do meio jurídico que foram censurados. E na página 131 está a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, enviada ao Twitter, determinando que a plataforma bloqueasse a conta do procurador nessa rede social em um prazo de 2 horas, sob pena de multa diária de R$100 mil. E é só isso. É só o que tem nessa página, não há nenhum outro documento a respeito desse caso. Pois bem, na noite de ontem, quinta-feira, eu participei ao vivo do Hora Notícia, do Fator Político BR, ao lado de 2 outros convidados, Kleber Teixeira, do conhecidíssimo canal Jacaré de Tanga, e o procurador Marcelo Rocha Monteiro. Quando nós falamos sobre esse assunto, ele relatou que só foi ficar sabendo que o nome dele estava nessa lista ontem à noite através desse relatório da Câmara dos Estados Unidos. Imagine então o tamanho da indignação dele quando eu mostrei a resposta dada pelo Supremo, que ele ainda não tinha visto e que dizia que as pessoas afetadas têm acesso à fundamentação. Essa nota é mentirosa, né? É isso que o Paulo estava falando agora. Quer dizer, todas as pessoas que sofreram restrição tiveram acesso. Mas como é que eu tive acesso? Eu fiquei sabendo ontem à noite, graças à Câmara dos Deputados americana. Pois é. Eu não tinha... Quer dizer, não só eu não tinha acesso à decisão, como eu não sabia de onde ela vinha, era proveniente de onde. Né? É claro que eu tinha uma desconfiança de que fosse o Alexandre de Moraes, né? Porque os antecedentes apontam para ele, mas eu não tinha certeza. Eu cheguei a pensar no CNMP, que não poderia, porque tecnicamente ele não poderia tomar uma medida dessa, de bloqueio, que é o órgão disciplinar do Ministério Público, onde eu já respondi a procedimento administrativo por fazer críticas ao Supremo. Tá? Então, eu pensei, será que é CNMP? Será que o CNMP vê uma coisa dessa, Conselho Nacional do Ministério Público? Nunca ia saber, né, doutor? Será que é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tecnicamente seria o único com competência para fazer isso, no meu caso? Né? Então, assim, eu não sei nem de que juiz proveio a decisão, como é que eu vou saber? Como é que ele vai dizer que eu tenho acesso à fundamentação? Isso é uma afirmação absolutamente falsa. Não tive acesso nenhum e o acesso que eu, porventura, tenha é graças aos congressistas americanos. Porque se depender do ministro, eu continuaria sem acesso. Eu não faço ideia de qual das minhas postagens, né, levou à minha inclusão nesse inquérito.
Agora, pense aqui comigo. Se o Supremo declara que as pessoas afetadas tinham acesso à fundamentação da decisão que envolvia a sua censura, mas, na verdade, essas pessoas não tiveram acesso nem mesmo à decisão em si, quem dirá então a fundamentação, que por sinal até agora nenhuma delas apareceu, a declaração feita pela Suprema Corte é falsa. Em outras palavras, é fake news. E aí eu pergunto, Moraes incluirá o Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news? Moraes determinará também um prazo de 2 horas para que as plataformas digitais bloqueiem as contas oficiais do STF? Mais do que nunca, o povo brasileiro exige essas respostas. Aliás, não apenas essas. Vou trazer um outro exemplo de resposta que provavelmente nunca teremos, pois é impossível explicar o inexplicável. O artigo 2º da Constituição Federal de 1988 determina de forma clara e objetiva que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Pois é, agora, se os 3 poderes são independentes, como é possível que seja normal que 4 ministros da Suprema Corte, a mais alta instância do poder judiciário brasileiro, tenham um jantar informal com o presidente da República, o maior representante do poder executivo, para pedir apoio e blindagem do presidente diante do que eles chamam de avanço de propostas no Congresso que se contrapõe a processos que tramitam no Supremo? Deixa eu traduzir aqui para você. Lula esteve na última segunda-feira em um jantar na casa de Gilmar Mendes, ministro do STF, onde estavam também outros 3 ministros do STF, Moraes, Dino e Zanin, e ainda o ministro da Justiça, Lewandowski, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. E nesse jantar, os ministros do Supremo pediram ajuda a Lula para conter o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional está tentando fazer o seu papel de legislador. É isso mesmo. O freio que eles estão tentando colocar no Congresso é em relação a pautas que competem ao Congresso, ou seja, o poder legislativo decidir. Em vez disso, os ministros querem, e já estão fazendo isso há um bom tempo, decidir no Supremo pautas como a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, a descriminalização do aborto, só que isso é uma completa invasão de competência ao poder legislativo. Não compete ao poder judiciário tomar decisões que alterem a legislação do país. Compete ao judiciário interpretar as leis e julgar casos de acordo com a legislação vigente. Eu estou falando tudo isso porque é absurda a normalidade com a qual a mídia brasileira trata encontros como esse, onde claramente 2 dos poderes da União, cujos representantes estão em alinhamento, se reúnem para confrontar o 3º poder. Isso não é normal. Isso é um completo desrespeito à Constituição Federal, à democracia e ao povo brasileiro. Bom, já que eu citei aqui o presidente da República, eu já trago aqui o próximo assunto. Depois de ter voltado da Colômbia, Lula participou da reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista. Eu destaquei aqui um trecho da fala dele, porque ver a cara de tacho dele ao dar essa explicação não tem preço. Lula teve que justificar o fato de que ele estava assinando a demarcação de 2 terras indígenas em vez das 6 que estavam programadas, porque as demais ainda estavam ocupadas, em sua maioria, por trabalhadores rurais que ele ainda não sabia como tirar de lá. Então eu estou dizendo que isso aqui é uma comissão da verdade. Eu começo sendo muito verdadeiro com vocês. E eu sei que vocês estão com uma certa pressão, porque vocês imaginavam que vocês hoje iam ter a notícia de 6 terras indígenas assinadas por mim aqui. Acho que vocês já sabiam disso. O ministro Lewandowski me levou, a semana passada, 6 terras indígenas para que eu assinasse hoje na frente de vocês. E nós decidimos assinar só as 2. Eu sei que isso frustrou alguns companheiros e algumas companheiras, mas eu fiz isso para não mentir para vocês. Eu fiz isso porque nós temos um problema. E é melhor a gente tentar resolver o problema antes da gente assinar. Nós temos algumas terras que estão ocupadas, algumas por fazendeiros, outras por gente comum, possivelmente tão pobre quanto nós. Da melhor maneira possível. A gente não quer briga nem para prejudicar o indígena e também não quer prejudicar um trabalhador rural. Mas se tiver gente que grilou essa terra, que está ocupando indevidamente essa terra, a gente vai ter que encontrar uma forma, ou negociada para os governadores tirarem ele, ou através da justiça nós vamos tentar tirar eles. Mas além da cara de tacho dele, ainda tem um outro ponto que chama muita atenção nessa fala dele. Eu não sei se você reparou nessa frase aqui. Outras,
por gente comum, possivelmente tão pobre quanto nós. Tão pobre quanto nós. Nós, seu Lula, na lista de bens declarados ao TSE em 2022, o que todo candidato deve fazer, e esses dados são públicos, o senhor tem um patrimônio declarado de mais de 7 milhões e 400 mil reais. Aliás, isso é o valor declarado, porque na prática isso deve ser bem maior, tendo em vista que nessa lista tem, por exemplo, apartamentos de 19 mil reais e um terreno de 2.700 reais. Mas mesmo que fossem apenas os 7,4 milhões, mesmo assim, por acaso isso é ser pobre, seu Lula? Bom, o senhor disse há alguns dias que a muralha da China e a transposição do São Francisco podiam ser vistas da Lua. Isso não é verdade e eu provei no vídeo em que eu mostrei essa sua fala. Agora, a sua cara de pau tem sido tão grande que essa sim, eu aposto que já está dando para ver de lá. E agora, o último assunto, pois eu não poderia publicar esse vídeo sem mostrar essa cena. Mais uma vez fomos presenteados pela Globo News com cenas de suas jornalistas militantes ficando sem saída em um programa ao vivo. Dessa vez, a premiada foi Daniela Lima, que ao falar sobre Thompson Flores, um dos juízes afastados no mais recente episódio da vingança de Lula contra a Lava Jato, acabou sendo corrigida por Fernando Gabeira, que por sinal sempre foi um militante de esquerda também, só que um militante mais sincerão. Thompson Flores, que foi inclusive responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão, hein? Gabeira, você quer falar? Quer falar. Fala antes de eu seguir. Eu só queria dizer para a Dani o seguinte: cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende? Tá Se certo, você tá enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, entende? Não é por aí. Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes. Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para poder colocar o personagem na monta que ele teve na história. Não, isso, mas o que ele quer dizer, Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem razão, você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento, mas esse aposto não se traduz, não cabe nessa questão agora. Como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal. É outra coisa. É só para a gente ter a monta do personagem, só para quem está em casa entender o tamanho. Vamos entender um pouco do tamanho do que está acontecendo, porque o Gabeira traz duas colocações aí que me parecem fundamentais, que são prudência e a coisa de não se envolver, de você manter uma isenção, foi a palavra que ele usou, prudência e isenção. Então eu acho que tudo o que a gente está vendo e tudo o que a gente precisa ver daqui para frente, sejam nas notícias, sejam nas decisões, sejam nas análises, é justamente prudência e isenção, sem paixões políticas, né, Valdo? Eu concordo, viu, Leilani? Eu acho até que a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, na minha opinião, foi uma decisão monocrática errada. Antes de finalizar o vídeo, eu só quero lembrar você do curso de Inteligência Artificial e ChatGPT que eu venho recomendando ao longo das últimas semanas e que é uma ótima oportunidade para que você aprenda algo tão simples e tão valioso para ajudar no seu dia a dia. Na descrição aqui do vídeo, você encontrará dois links. O primeiro é da página de vendas do curso, no preço de R$ 147, que já é um preço promocional. E o segundo link é da página de pagamento, só que com um desconto extra de 25% que eu consegui para os espectadores aqui do canal. Você terá uma garantia de 7 dias para solicitar reembolso, caso as aulas não atendam às suas expectativas, e eu ainda deixo o meu endereço de e-mail para que você entre em contato comigo, caso tenha qualquer problema em relação a isso. Eu espero que, dessa forma, eu consiga retribuir o apoio que você dá diariamente ao canal. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenham feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.